contra anos de treinamento. Mas Ben é um cara inteligente, então, em vez de mudar todos os roteiros, ele solicitou que um pequeno grupo de sua base de arrecadadores testasse no mercado um roteiro orientado para o não. Arrecadador de fundos. Alô, posso falar com o Sr. Smith? S.R. Smith, sim, é ele. Arrecadador de fundos. Estou ligando do comitê XYZ e gostaria de lhe fazer algumas perguntas importantes sobre como vê nossa economia hoje. O senhor acha que, se tudo ficar como está, os Estados Unidos terão melhores dias pela frente? S.R. Smith, não, as coisas só vão piorar. Arrecadador de fundos. O senhor vai ficar sentado vendo o presidente Obama assumir a Casa Branca em novembro sem lutar contra isso? S.R. Smith, não, eu vou fazer o que puder para que isso não aconteça. Arrecadador de fundos. Se o senhor quiser fazer algo hoje para assegurar que isso não aconteça, pode ajudar o comitê XYZ, que está trabalhando duro pelas pessoas que pensam como o senhor. Você percebe como ele troca claramente o sim pelo não, e se oferece para aceitar uma doação se o senhor Smith quiser. Isso põe o senhor Smith no controle. Ele está no comando. E funciona. Em uma virada notável, o roteiro orientado para o não obteve um índice de retorno 23% maior. A única parte triste da história de Ben é que, apesar da imensa melhora nos resultados, ele não conseguiu que todas as pessoas da equipe de arrecadação de fundos acatassem seu roteiro. Isso ia contra a ortodoxia da prática, e arrecadadores de longa data apreciam o falso conforto do sim. Os gênios quase sempre passam despercebidos quando dão as caras pela primeira vez, certo? Um gênio da negociação que jamais passaria despercebido é Mark Cuban, o bilionário proprietário do time de basquete Dallas Mavericks. É dele uma das melhores frases sobre negociação, que sempre cito para meus alunos. Todo não me aproxima mais de um sim ponto. Mas então lembro a eles que extrair esses nãos no caminho para o sim nem sempre é fácil. Há uma grande diferença entre fazer seu interlocutor sentir que há espaço para o não e realmente levá-lo à negativa. Às vezes, se você fala com alguém que não está escutando, a única maneira de abrir a cabeça desse interlocutor é antagonizá-lo para ele dizer não. Uma ótima maneira de fazer isso é rotular de maneira equivocada uma emoção ou um desejo da outra parte. É possível expressar algo que você sabe que está totalmente errado, como, parece que você está muito ansioso para sair de seu emprego, quando é óbvio que a pessoa quer ficar. Isso a força a escutar e abre espaço para que corrija você dizendo, não, não é isso. É assim. Outra maneira de forçar o não, em uma negociação é perguntar à outra parte o que ela não quer. Experimente uma frase assim, vamos falar sobre aquilo para o qual você diria não ponto. Nesse caso, as pessoas se sentem confortáveis para dizer não porque parece autoproteção. Depois que você as induz ao não, elas ficam muito mais abertas a novas opções e ideias. O não, ou a ausência dele, também serve como uma advertência, um canário em uma mina de carvão. Se, apesar de todos os seus esforços, a outra parte não disser, não, você está lidando com uma pessoa indecisa, confusa ou que esconde alguma coisa. Em casos assim, é preciso encerrar a negociação e se retirar. Pense nisso da seguinte maneira, nenhum não significa avanço zero. A mágica do e-mail, como nunca mais ser ignorado. Não há nada mais irritante do que ser ignorado. Ser rejeitado é ruim, mas não obter nenhuma resposta é o que há de pior. Faz você se sentir invisível e desperdiça seu tempo. Todos nós já passamos por isso. Você envia um e-mail para alguém com quem está tentando fazer negócio e é ignorado. Então manda outro e-mail educado e nenhuma resposta de novo. Então o que faz? Provoca um não com este e-mail de uma frase. Você desistiu do projeto? O ponto central é que esse e-mail de uma só frase contém a melhor das perguntas orientadas para o não, e joga com a aversão humana natural de seu interlocutor à perda. A resposta, não que o e-mail exige oferece à outra parte o sentimento de segurança e a ilusão de controle. Ao mesmo tempo, incentiva-a a definir sua posição e explicá-la a você. Igualmente importante, essa frase traz a ameaça implícita de que você se afastará, porém em seus termos, para impedir que isso aconteça, ou seja, reduzir as perdas e provar seu poder. A tendência natural do outro é responder de imediato e discordar. Não, nossas prioridades não mudaram. Nós só estamos atolados e, se você é pai ou mãe, já usa essa técnica instintivamente. O que você faz quando seus filhos não querem sair de casa, do parque, do shopping? Você diz, está bem, estou indo, e começa a se afastar. Suponho que em bem mais da metade das vezes eles gritam não, espera, e correm para alcançar você. Ninguém gosta de ser abandonado. Sei que pode parecer uma maneira ríspida de se dirigir a alguém em um ambiente de negócios, mas é preciso superar essa impressão. Não é rude, e embora seja direta, conta com a segurança do não. Ignorar você é que é rude. Posso lhe dizer que usei isso com êxito não apenas na América do Norte, mas com pessoas de diferentes culturas, árabes e chineses, famosas por nunca dizerem não. Lições-chave. Usar as ferramentas deste capítulo na vida diária é difícil, porque elas se chocam com uma das fórmulas mais populares de convívio em sociedade. Seja legal. Transformamos o ser legal em uma maneira de lubrificar as engrenagens sociais, mas com frequência isso se mostra uma armadilha. Somos educados e não discordamos para atravessar a existência diária com o menor grau possível de atrito. Mas, empregado assim, o ser legal se esvazia de significado. Um sorriso e um cumprimento tanto podem significar mentira. Daqui, quanto prazer em conhecê-lo. Isso é a morte para um bom negociador, que adquire seu poder compreendendo a situação do interlocutor e arrancando informações sobre os desejos e as necessidades dele. Para fornecer esses dados, a outra parte precisa se sentir segura e no controle. E, embora possa parecer contraditório, a maneira de chegar lá é levando a outra parte a discordar, a traçar seus limites, a explicitar seus desejos a partir do que ela não quer. Quando puser em uso os métodos deste capítulo, procure pensar neles como armadilha do ser legal. Não por serem delicados, mas por serem autênticos. O desencadeamento do não remove a falsidade plástica do sim e leva você ao que realmente está em jogo. Ao longo do caminho, tenha em mente estas lições poderosas. Rompa o hábito de tentar levar as pessoas a dizer sim. Ser pressionadas para o sim, as coloca na defensiva. Nossa paixão pela afirmativa nos cega para a atitude defensiva, que adotamos quando alguém está nos pressionando a dizer sim. Não, não é um fracasso. Aprendemos que não é o sim, e portanto, uma palavra a ser evitada a todo custo. Mas com frequência ele significa apenas espere, ou eu não estou confortável com isso. Aprenda a ouvi-lo com calma. Ele não é o fim da negociação, mas o começo. Sim, é o objetivo final de uma negociação, mas não o tenha como meta logo de cara. Pedir um sim a alguém rápido demais em uma conversa. O senhor gosta de beber água, Sr. Smith? Faz com que o outro levante a guarda e decida que você não é um interlocutor confiável. Dizer não traz segurança e sensação de controle a quem o diz, portanto, não tenha medo de provocá-lo, ao afirmar o que não quer. O interlocutor define seu espaço e ganha confiança e conforto para escutar você.
Por isso que, esta é uma hora ruim para falar, é sempre melhor do que, você tem alguns minutos para falar. Às vezes, a única maneira de fazer seu interlocutor escutar e envolvê-lo na conversa é forçando-o a dizer um não. Faça isso rotulando errado e de maneira intencional uma emoção ou um desejo. Também vale formular uma frase ridícula, como, parece que você quer que esse projeto fracasse, que só pode ser respondida negativamente. Negocie no mundo deles. Persuasão não consiste em ser claro, suave ou contundente. Consiste em convencer a outra parte de que a solução que você quer partiu dela. Portanto, não busque a vitória com lógica ou força bruta. Faça perguntas que abram caminhos para os seus objetivos. Não é de você que se trata. Se um potencial parceiro de negócios está ignorando você, contate-o com uma pergunta clara e concisa orientada para o não. Essa pergunta deve sugerir que você está pronto para cair fora. Você desistiu do projeto? Faz maravilhas. Capítulo 5. Desencadeie as duas palavras, o é transoia em mais a mais e mais ediata mais ente uau e negociação. Em agosto de 2000, o grupo militante islâmico Abu Sayyaf, que atua no sul das Filipinas, anunciou que havia capturado um agente da CIA. Para os rebeldes, a verdade não era algo tão valioso ou que valesse a pena ser divulgado. O Abu Sayyaf sequestrara Jeffrey Schilling, um americano de 24 anos, que passara perto da base dos terroristas na ilha de Jolo. Nativo da Califórnia, Schilling se tornou um refém com a cabeça a prêmio por $10 milhões. Na época eu era agente supervisor especial, SSA, na sigla em inglês, designado para a unidade de negociação de crise, CNU, na sigla em inglês, de elite, do FBI. A CNU é algo como as forças especiais de negociação. Está vinculada à equipe de resgate de reféns, HRT na sigla em inglês, do FBI. São os melhores dos melhores. A CNU está sediada na academia do FBI em Quantico, Virgínia, e acabou vindo a ser conhecida por uma única palavra, quântico. Com ou sem razão, Quantico desenvolveu a reputação de ser um dos centros de conhecimento, se não o centro, para as polícias. Quando uma negociação desanda e os negociadores envolvidos são orientados a ouvir o que Quantico tem a dizer, é para a CNU que eles ligam. A CNU desenvolveu uma cartilha poderosa para o mundo de alto risco, onde se inserem as negociações de crise, um modelo de escada de mudança comportamental, BCSM, na sigla em inglês. Esse modelo propõe 5 estágios: escuta ativa, empatia, entendimento, influência e mudança comportamental, que conduzem qualquer negociador da fase da escuta até a de influência no comportamento. As origens do modelo remontam ao grande psicólogo americano Carl Rogers. Ele propôs que uma mudança real só pode ocorrer quando o terapeuta aceita o paciente como ele é, uma abordagem conhecida como consideração positiva incondicional. Porém, a maioria de nós, segundo Rogers, supõe que o amor, a admiração e a aprovação dependem de dizer e fazer as coisas que as pessoas, inicialmente nossos pais, consideram corretas. Ou seja, como para muitos de nós, o respeito positivo que experimentamos é condicional. Desenvolvemos o hábito de esconder quem realmente somos e o que de fato pensamos, calibrando nossas palavras para obter aprovação, mas revelando pouco. É por isso que tão poucas interações sociais levam a uma mudança efetiva de comportamento. Imagine o típico paciente com doença arterial coronariana que está se recuperando de uma cirurgia de peito aberto. O médico diz a ele: essa cirurgia não é uma cura. A única maneira de prolongar sua vida é adotar as seguintes mudanças de comportamento. O paciente grato responde: sim, 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 é claro, doutor. Esta é a minha segunda chance. Eu vou mudar. E ele muda? Estudos sucessivos têm mostrado que não. 2 anos depois da operação, mais de 90% dos pacientes não alteraram nada em seu estilo de vida. Embora os riscos de uma negociação de rotina com seu filho, chefe ou cliente em geral, não sejam tão altos quanto os de uma negociação envolvendo reféns, ou um grave problema de saúde, o ambiente psicológico necessário para obter não apenas uma anuência temporária, mas uma mudança interna real é o mesmo. Quando um negociador tem êxito em levar alguém para a escada de mudança comportamental, conquistando a cada estágio mais confiança e mais conexão, haverá um momento de avanço em que a consideração positiva incondicional se estabelece, e ele começa a exercer influência. Depois de anos aprimorando o conjunto de táticas que compõem o BCSM, posso ensinar qualquer pessoa a chegar a esse momento. Mas como os cardiologistas sabem muito bem, assim como legiões de graduados de escolas de administração que leram o mais famoso livro de negociação do mundo, Como Chegar ao Sim, é muito provável que mesmo depois de ouvir o sim, você ainda não tenha chegado lá. Como você logo aprenderá, as 2 palavras mais doces de qualquer negociação são: está certo. Crie uma epifania sutil. Eu era 100% qualificado para lidar com o caso Schilling. Passará algum tempo nas Filipinas e tinha uma experiência extensa em terrorismo, desde os tempos em que atuará na Força Tarefa Conjunta contra o Terrorismo, JTTF, em Nova York. Alguns dias depois da captura, eu e meu parceiro Tanque Regini embarcamos para Manila a fim de dirigir as negociações, juntamente com Jim Nixon, o mais alto funcionário do FBI em Manila. Nós nos reunimos com militares filipinos das mais altas patentes. Eles permitiram que conduzíssemos as negociações e começamos a trabalhar. Um de nós cuidaria da estratégia de comunicação para o FBI e, consequentemente, para o governo dos Estados Unidos. Essa função coube a mim. Com o apoio dos colegas, meu trabalho era elaborar a estratégia, obter sua aprovação e implementá-la. Como resultado do caso Schilling, eu me tornaria o principal negociador de sequestros internacionais do FBI. Nosso principal adversário era Abu Sabayah, o líder rebelde que negociava pessoalmente o resgate de Schilling. Sabayah era um veterano do movimento rebelde com um passado violento, um matador sociopata terrorista que parecia saído diretamente das telas de cinema. Colecionava estupros, assassinatos e decapitações. Gostava de registrar seus feitos sangrentos em vídeos e enviá-los para a mídia filipina. Sabayah usava óculos escuros, uma bandana, camiseta preta e calças com estampa de camuflagem. Achava que isso fazia dele uma figura mais vistosa. Procure qualquer foto de terroristas do Abu Sayyaf nessa época. Haverá sempre um de óculos escuros. É Sabayah. Ele adorava a mídia. Mantinha à mão os números dos telefones de vários repórteres filipinos. Eles lhe faziam perguntas em tagalo, sua língua nativa. Sabayah respondia em inglês, porque queria que o mundo ouvisse sua voz na CNN. Deveriam fazer um filme sobre mim, dizia aos jornalistas. Aos meus olhos, Sabayah era um homem de negócios de sangue frio com um ego do tamanho do Texas, um verdadeiro tubarão. Ele sabia que estava jogando com uma mercadoria, e Jeffrey Schilling era um item de valor. Quanto poderia obter por seu refém? Ele descobriria, e eu pretendia que aquela fosse uma surpresa desagradável. Como agente do FBI, meus objetivos eram libertar o refém e levar o criminoso à justiça. Um aspecto crucial de qualquer negociação é descobrir como seu adversário chegou à posição atual. Sabayah lançou o valor de $10 milhões baseado em um cálculo de negócios. Primeiro, os Estados Unidos estavam oferecendo $5 milhões por informações que levassem à prisão dos fugitivos remanescentes do atentado ao World Trade Center em 1993. Sabayah raciocinou que, já que os Estados Unidos pagariam $5 milhões para pôr as mãos em alguém de quem não gostavam, dariam muito mais por um cidadão americano. Segundo, uma facção rival do Abu Sayyaf divulgara ter recebido $20 milhões por 6 prisioneiros da Europa Ocidental. O homem forte da Líbia, Muammar Gaddafi,
Gaddafi, fizeram pagamento a título de ajuda para o desenvolvimento, parte significativa do resgate fora paga. Em notas falsas, uma oportunidade para Gaddafi constranger governos ocidentais, ao mesmo tempo financiar grupos com os quais simpatizava. Tenho certeza de que ele riu desse episódio até o dia de sua morte. De todo modo, havia um preço sobre a mesa. Sabaya fez os cálculos e achou que Shilin valia 10 milhões de dólares. O problema é que Jeff Shilin vinha de uma família de classe operária. Sua mãe podia conseguir 10 mil dólares, talvez. Os Estados Unidos não estavam dispostos a pagar $1 sequer. Porém, autorizaríamos um pagamento desde que isso se convertesse em uma armadilha para capturar Sabaya. Se conseguíssemos atraí-lo para uma situação de barganha com oferta e contra-oferta, tínhamos um sistema que sempre funcionava. Poderíamos levá-lo até onde queríamos, libertar o refém e capturá-lo. Durante meses, Sabaya se recusou a ceder. Ele argumentava que os muçulmanos nas Filipinas haviam sofrido 500 anos de opressão, desde que missionários espanhóis haviam trazido o catolicismo para o país, no século XVI. Citou atrocidades contra seus antepassados islâmicos. O Abu Sayyaf queria estabelecer um Estado islâmico no sul das Filipinas. Houve violações de direitos de pesca. O que você imaginar, ele pensou e usou. Sabaya queria 10 milhões de dólares por danos de guerra, não como resgate, mas por danos de guerra. Ele permaneceu firme em sua exigência, e recusou-se a entrar no sistema de oferta e contra-oferta que queríamos usar contra ele. E de vez em quando soltava notícias de que estava torturando Jeff Shilin. Sabaya negociava diretamente com Benji, um militar filipino. Eles falavam em tagalo, nós analisávamos transcrições traduzidas para o inglês e as usávamos para aconselhar Benji. Eu circulava dentro e fora de Manila e supervisionava as conversas e a estratégia. Instruí Benji a perguntar o que Shilin tinha a ver com 500 anos de hostilidades entre muçulmanos e filipinos. Ele disse a Sabaya que 10 milhões de dólares não eram uma opção. Independentemente da abordagem que usássemos para ponderar com Sabaya que Shilin não tinha nada a ver com os danos de guerra, esta caía em ouvidos moucos. Nosso primeiro, está certo, veio quando eu estava negociando com Benji. Ele era um verdadeiro patriota e herói filipino. Liderava a Força de Ação Especial da Polícia Nacional Filipina e participará de combates armados. Em muitas ocasiões, Benji e seus homens haviam cumprido missões de resgate para salvar reféns e tinham ótimos antecedentes. Seus homens eram temidos, e com razão. Eles raramente levavam algemas. Benji queria adotar uma linha dura com Sabaya, falando com ele em termos diretos e firmes. Nós queríamos envolver Sabaya em um diálogo para descobrir o que o motivava a agir daquela maneira. Queríamos estabelecer um entendimento com o adversário. Para Benji, isso era repugnante. Benji nos disse que precisava de uma pausa. Vínhamos trabalhando com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, havia várias semanas. Ele queria passar um tempo com a família nas montanhas ao norte de Manila. Concordamos, desde que pudéssemos acompanhá-lo e passar várias horas de sábado e domingo trabalhando em uma estratégia de negociação. Naquele sábado à noite nos sentamos na biblioteca da residência de verão do embaixador americano para trabalhar na estratégia. Enquanto eu explicava a Benji o valor de estabelecer uma relação baseada em cooperação, mesmo com um adversário perigoso como Sabaya, era visível a contrariedade em seu rosto. Percebi que precisava negociar com Benji. Você odeia Sabaya, não é? Perguntei, empregando um rótulo. Benji descarregou sua raiva em mim. Óbvio, disse ele. Ele mata e estupra. Uma vez, entrou na nossa frequência de rádio quando estávamos atacando sua posição e disse: esses morteiros são música para meus ouvidos. Nesse dia, falando no nosso rádio, ele comemorou dizendo que estava em pé sobre o corpo de um dos meus homens. Essa explosão de Benji foi o equivalente a está certo. Enquanto ele reconhecia sua raiva, observei-o controlá-la e se acalmar. Até aquele momento, Benji se revelara um negociador muito bom. A partir dali, porém, tornou-se um astro. Desabrochou. Essa negociação entre mim e Benji não foi diferente de outras entre colegas que discordam sobre uma estratégia. Antes de convencê-los do que você está tentando realizar, é preciso dizer algo que os leve a admitir. Está certo. O avanço para o está certo geralmente não acontece no início de uma negociação. Quando ocorre, é invisível para o interlocutor. Ele aceita o que você disse. Para esse interlocutor, é uma epifania sutil. Desencadeie está certo, fazendo um resumo. Depois de meses de negociação, Sabaya ainda se recusava a ceder. Decidi que era hora de apertar o botão de reiniciar. Benji se tornará tão bom em estender as conversas que quase podíamos ouvir. Sabaya andando de um lado para outro durante 1 hora antes de telefonar para Benji e buscando maneiras de conseguir o que queria. Ele ligava e dizia: me fale sim ou não. Só sim ou não. Tínhamos que acabar com aquela conversa absurda de Sabaya sobre danos de guerra. Independentemente do tipo de questionamento, lógica ou raciocínio que tentávamos, ele não cedia. As ameaças contra Shilin iam e vinham. Nós o acalmávamos todas as vezes. Decidi que para sair dessa fase precisávamos reposicionar Sabaya com suas próprias palavras, de um modo que dissolvesse as barreiras. Precisávamos fazê-lo dizer: está certo. Na época, eu não sabia exatamente que tipo de avanço isso nos daria. Só sabia que precisávamos confiar no processo. Escrevi um documento de 2 páginas que instruía Benji a mudar o curso da negociação. Usaríamos quase todas as táticas do arsenal de escutativa. 1. Pausas eficazes. O silêncio é poderoso. Dissemos a Benji para usá-lo como ênfase, para incentivar Sabaya a continuar falando até finalmente drenar as emoções do diálogo, como se limpássemos um pântano. 2. Encorajamento mínimo. Além do silêncio, nós o instruímos a usar frases simples, como sim, está bem, ou entendo, para transmitir de maneira eficaz que Benji estava prestando atenção total em Sabaya e em tudo que ele dizia. 3. Espelhamento. Em vez de discutir com Sabaya e tentar afastar Shilin da ideia de danos de guerra, Benji escutaria e repetiria o que o sequestrador dissesse. 4. Rótulos. Benji deveria dar um nome aos sentimentos de Sabaya e se identificar com o modo como ele se sentia. Tudo isso parece tão tragicamente injusto. Agora eu entendo por que você parece ter tanta raiva. 5. Paráfrases. Benji deveria repetir o que Sabaya dissesse a ele, mas com suas próprias palavras. Isso dissemos a ele, mostraria a Sabaya de maneira contundente que ele de fato o entendia e não apenas repetia suas preocupações. 6. Resumo. Um bom resumo é uma combinação de rearticular o significado do que foi dito e reconhecer as emoções relacionadas a esse significado. Paráfrase mais rótulo igual resumo. Dissemos a Benji que ele precisava escutar e repetir o mundo de acordo com Abu Sabaya. Precisava resumir de maneira total e completa todos os absurdos que Sabaya havia inventado sobre danos de guerra, direitos de pesca e 500 anos de opressão. Depois que ele fizesse isso de maneira total e completa, a única resposta possível para Sabaya, e para qualquer pessoa que enfrentasse um bom resumo, seria está certo.
2 dias depois, Sabaia ligou para Benji. Sabaia falou. Benji escutou. Quando foi sua vez de falar, seguiu meu roteiro. Compadeceu-se da situação difícil do grupo rebelde. Espelhamento, encorajamento, rotulagem. Cada tática funcionou perfeita e cumulativamente para amaciar Sabaia e começar a mudar sua perspectiva. Por fim, Benji repetiu com as próprias palavras a versão da história de Sabaia e as emoções desencadeadas por aquela versão. Sabaia ficou em silêncio por quase 1 minuto. Por fim falou. Está certo. Encerramos a ligação. A exigência sobre os danos de guerra desapareceu. A partir daquele momento, Sabaia não mencionou mais o dinheiro. Não pediu nem mais um centavo para libertar Jeffrey Schilling. Acabou ficando tão cansado desse caso e de manter preso o jovem californiano que baixou a guarda. Schilling escapou do acampamento e comandos filipinos invadiram a área e o resgataram. Ele retornou em segurança para sua família na Califórnia. 2 semanas depois de Jeff Schilling escapar, Sabaia telefonou para Benji. Você já foi promovido? Perguntou. Se não, deveria ter sido. Por quê? Perguntou Benji. Eu pretendia machucar Jeffrey, disse Sabaia. Não sei o que você fez para me impedir, mas, seja lá o que foi, funcionou. Em junho de 2002, Sabaia foi morto em uma troca de tiros com unidades militares filipinas. No calor das negociações pela vida de um homem, não avaliei o valor destas 2 palavras, está certo. Mas, quando estudei as transcrições e reconstituí a trajetória das negociações, percebi que Sabaia mudará o curso ao pronunciá-las. Benji usará algumas técnicas fundamentais que havíamos desenvolvido ao longo de muitos anos. Ele refletirá a visão de Sabaia, recuara de um confronto, permitirá Sabaia falar livremente e esgotar sua versão dos eventos. Está certo, sinalizou que as negociações podiam sair daquele impasse e prosseguir. Rompeu uma barreira que impedia o progresso. Criou um momento de compreensão de nosso adversário em que ele de fato concordou com o argumento sem sentir que estava cedendo. Foi uma vitória furtiva. Quando seus oponentes dizem, está certo, eles sentem ter avaliado o que você disse e declarado que era coisa certa de livre e espontânea vontade. Eles aceitam, está certo, nos permitiu mudar o rumo da conversa e desviar Sabaia da intenção de ferir Schilling. Deu aos comandos filipinos tempo para montar uma operação de resgate. Em negociações de reféns, nunca tentávamos obter um sim, como ponto final. Sabíamos que sim, não era nada sem como. E, ao aplicarmos táticas para a libertação de reféns no mundo dos negócios, vimos como, está certo, com frequência nos levava aos melhores resultados. Está certo, é ótimo, mas você está certo, não muda nada. Direcionar para o está certo é uma estratégia vencedora em todas as negociações. Mas ouvir você está certo é um desastre. Um bom exemplo é a trajetória de meu filho Brandon como jogador de futebol americano. Durante todo o ensino médio, ele jogará nas linhas ofensiva e defensiva. Com 1,88 metros e 113 quilos, ele era formidável. Adorava derrubar no chão cada adversário. Como eu tinha jogado como quarterback, não gostava muito da natureza simplória de um atacante. Os atacantes são como cabras montesas, abaixam a cabeça e arremetem. Isso os faz felizes. Na escola secundária St. Thomas More, em Connecticut, o treinador de Brandon colocou na posição de linebacker. Sua função de repente deixou de ser bater em tudo que via. Agora, ele deveria evitar jogadores que tentassem bloqueá-lo, esquivar-se deles e pegar a bola. Mas Brandon continuou a confrontar adversários que tentavam impedi-lo de chegar ao jogador que tinha a bola. O treinador implorava para que ele evitasse os bloqueadores, mas Brandon não conseguia mudar. Ele adorava bater. Derrubar adversários era um motivo de orgulho. O treinador e eu não desistíamos de explicar isso a ele. E todas as vezes recebíamos a pior resposta possível. Você está certo. Em teoria, Brandon concordava, mas a conclusão não era dele. Então logo voltava ao comportamento anterior. Esmagava bloqueadores e não fazia jogada. Porque você está certo é a pior resposta. Considere o seguinte, sempre que alguém o está importunando, não desista.